Queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, o capítulo 2, versículos 6 ao 23. Hoje nós vamos falar sobre fé de gerações. Aproveitando que hoje lançamos o recreio, vamos falar sobre a importância de cada geração conquistar aquilo que Deus tem preparado para ela e passar adiante, passar à próxima geração a bênção de Deus, amém? Juízes 2, a partir do versículo 6, havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um para a sua herança, a fim de possuírem a terra. O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué, e que tinham visto toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. Morreu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E o sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e após ela levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Abandonaram o Senhor seu Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, abandonando e servindo a Baalins e Astarotes. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram, e os vendeu na mão dos seus inimigos ao redor, de modo que não puderam mais resistir diante deles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito e como lhe tinha jurado, e estavam em grande aflição. Mas o Senhor suscitou juízes, que os livraram da mão dos que os espojavam. Contudo, não deram ouvidos nem aos seus juízes, pois se prostituíram após outros deuses, e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, em obediência aos mandamentos do Senhor, não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, ele era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles em razão do seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Mas depois da morte do juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que os seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os, não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, e ele disse: porquanto essa nação violou o meu pacto, que estabeleci com seus pais, não dando ouvidos à minha voz, eu não os expulsarei mais de diante deles, nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, a fim de que por elas ponha à prova Israel, se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Esse texto, gente, ele me chamou a atenção em um momento em que eu estava fazendo a leitura bíblica sequencial. Muitos aqui já fizeram mais de uma vez, né? A gente faz um propósito de ler a Bíblia durante um ano, por exemplo, e lê em média 3 capítulos por dia. Eu estava lendo a Bíblia sequencialmente e eu li o livro de Josué. Eu estava animado, estava cheio de coragem. O livro de Josué fala de tantas conquistas, de um trabalho tão grandioso, daquilo que Deus fez na vida das pessoas, daquele povo, e eu estava muito feliz, muito animado lendo o livro de Josué. Quando acaba o livro de Josué e você começa a ler o livro de Juízes, então você depara com esse texto que diz assim: e uma outra geração que não conheceu ao Senhor, nem os seus feitos. E aí começa essa desgraça. Eu parei na hora. Eu conhecia a história, obviamente, não era a primeira vez que eu estava lendo a Bíblia, mas sabe quando você está assistindo um filme, e você sabe que é só um filme, mas você vê o cara indo para o lugar errado, você fala: não entra por essa porta que o cara vai te matar. Eu sabia o que tinha acontecido, a história já se passou há muito tempo,
Mas quando eu li aquilo, vindo daquela alegria de ler Josué e as conquistas de uma geração, quando você chega nesse versículo que diz, e uma geração que não conheceu o Senhor, aí você fala, meu Deus, para, dá vontade de parar e tentar mudar a história. Então, o que isso nos mostra, gente, o que esse texto traz para a gente, é a necessidade de nós termos uma vida muito mais do que uma conquista pessoal, muito mais do que uma conquista momentânea. Nós precisamos ter uma vitória plena na nossa vida e precisamos transmitir à próxima geração a mesma coisa. É preciso que haja continuidade na obra de Deus. Então, eu pergunto a você, qual é a visão que você tem? O que você está buscando? Uma conquista pessoal momentânea? Uma vitória numa causa que você tem na justiça? A cura de uma enfermidade? Todas essas coisas a gente pode buscar em Deus. Mas eu vejo muitas pessoas apenas com uma necessidade imediata, vindo à igreja, buscando a Deus e tal, mas ainda assim com uma visão falha, uma visão pequena, em que eles estão apenas preocupados consigo mesmos e com uma necessidade urgente, mas não tem uma visão da sua história, não tem uma fé de como Deus pode abençoar a sua vida de uma maneira integral. Deus não te chamou só para resolver um problema na sua vida, Ele resolve, não um, mas muitos dos nossos problemas na vida. Mas Deus não te chamou só para isso. Você precisa entender qual é o plano de Deus para a tua vida, qual é o propósito de Deus para a tua vida. Você precisa buscar uma vida de vitória, uma vida na presença de Deus, uma vida de restauração. E que essa vida de restauração seja tão forte, tão impactante, que seja transmitida à próxima geração. E transmitida de uma maneira que abençoe outras e outras gerações. Amém? Não pode acontecer na nossa vida uma situação como essa que nós acabamos de ver com o povo de Deus. Se você olhar para o texto, eu quero fazer um resumo para você. A geração de Josué serviu a Deus, foi fiel, recebeu muitas conquistas, eles conquistaram a terra prometida. Só que eles falharam. O texto diz que uma nova geração surgiu que não conhecia o Senhor. A geração de Josué não conseguiu expulsar todos os povos daquela terra. E por isso, a nova geração acabou se contaminando com os deuses que aquele povo servia. A ordem de Deus era clara, eles tinham que estabelecer a nação em todo o seu território. Mas eles permitiram que alguns povos ficassem ali. E esses povos acabaram influenciando a próxima geração. A partir daí, você vê, lá no versículo 14, 15, no capítulo 2, que quando o povo se aproximava de Deus, eles eram abençoados. Quando o povo buscava a Deus, Deus era bom, Deus era gracioso para com eles, levantava um juiz, ou seja, um líder, um libertador, que conduzia o povo, e eles tinham vitórias de novo. Só que pouco tempo depois, eles esfriavam novamente, baixavam o nível da sua comunhão com Deus, baixavam o nível da sua fidelidade, da sua busca, deixavam todos aqueles pecados voltarem, e aí então uma nova sequência em que eles eram conquistados, dominados pelos povos à sua volta. E tudo isso trazia um retrocesso. Quando sofriam muito, quando doía, o que eles faziam? Vamos buscar a Deus. E Deus então trazia novamente um libertador. Coloca para mim aí, por favor, o texto do capítulo 3. Vê que lá no capítulo 3 volta tudo igual. Capítulo 3, versículo 7 mostra que eles fizeram o que era mal. Quando eles se desviam, no versículo 8 mostra que Deus traz ira, isso suscita a ira de Deus, traz disciplina. Aí vamos para o versículo 9, eles clamam ao Senhor na hora do aperto, buscam a Deus. No versículo 10, Deus levanta um libertador, e quando Deus levanta um libertador, então, eles têm um novo momento de paz, que vem já no versículo 11, mas logo no versículo 12, eles reincidem no pecado. O que você quer para a sua vida? Uma vida de altos e baixos? Uma vida para buscar a Deus só na hora do aperto? Uma vida em que você busca a Deus para ter uma conquista
e 6 meses depois perdeu porque deixou de ser fiel a Deus, deixou de buscar a Deus, deu espaço para o diabo agir na sua vida outra vez? O que é que você quer para a sua vida? Ser abençoado? E a próxima geração? E os nossos filhos? O que é que você pensa para o futuro deles? Então, nós olhando para esse texto de Juízes, e especialmente comparando com a história bonita de Josué, nós precisamos entender que essa história do povo de Deus, com as suas gerações de vitória e de fracasso, nos aponta para a necessidade de nós servirmos a Deus com fidelidade, de tal maneira que a nossa geração seja restaurada e preparemos o caminho para a próxima, amém? Então é isso que nós vamos ver hoje. Eu quero mostrar a você algumas atitudes que nós precisamos ter. Em primeiro lugar, é preciso preservar as conquistas, amém? Repita comigo: é preciso preservar as conquistas de uma geração. Todos nós aqui recebemos algum tipo de bênção. Todos nós aqui recebemos alguma boa herança que merece ser guardada e preservada, amém? Mesmo, quantos aqui são cristãos de segunda geração, ou seja, seus pais já eram cristãos? Muitos. Quantos são de terceira ou quarta geração já? Alguns. Quantos foram os primeiros na sua família a se converter? Muita gente. Glória a Deus, muita gente está se convertendo. Eu não tive o privilégio de ter pais que conhecessem o Evangelho. Então eles não puderam me ensinar o Evangelho. Mas eu aprendi muitas coisas com os meus pais. Eu recebi muitas coisas boas que eu preciso preservar. Até mesmo aqueles que não tiveram pais cristãos, têm alguma coisa boa que merece ser preservada. Eu aprendi com meus pais, por exemplo, que em hipótese alguma eu podia ficar com o troco errado que me dessem na padaria. Se me dessem um troco errado na padaria, eu chegasse em casa contando vantagem, tomava um tapão na orelha e tinha que voltar lá e dizer para o rapaz do caixa: olha, desculpa, eu fiquei com o dinheiro errado, é seu. Meus pais não conheciam o Evangelho para me ensinar o caminho do Evangelho, mas aquilo que eles me ensinaram eu preciso preservar, amém? E todos nós temos coisas que nós precisamos preservar. Aquela geração de Josué teve tantas vitórias, tantas conquistas, tantas experiências com Deus, e logo depois veio uma geração que não conheceu o Senhor, serviu a Baalim, serviu a Astarote, os ídolos daqueles povos. Eles não preservaram as conquistas da geração antiga. E olha que foi uma geração muito abençoada, muito poderosa, muito bem... serviu a Deus de uma maneira maravilhosa, experimentou vitórias. Como é que a gente pode deixar que vitórias tão importantes sejam perdidas, conquistas tão importantes sejam perdidas? Então, a nova geração tinha tudo para fazer algo melhor. Você recebeu algo, se você construir em cima disso, você está numa condição melhor do que os seus pais, do que os que vieram antes de você. Você recebeu algo de bom. Você já tem uma herança em cima da qual você pode conquistar. Para eles foi duro, eles batalharam muito para levantar algo. Você constrói em cima daquilo. No entanto, em vez disso, eles perderam. Eles permitiram que aquilo fosse roubado deles. Eles não foram fiéis o suficiente para ir adiante. Sabe, em muitos sentidos, nós somos mais abençoados, por exemplo, do que a igreja primitiva. As pessoas falam tanto, né, de como era bonito aquela igreja de Atos 2, da igreja primitiva e tal. Nós somos mais abençoados, porque nós temos tudo que eles tinham, nós temos a unção do Espírito Santo, nós temos a graça de Jesus, nós temos o sangue de Jesus sobre a nossa vida, amém? Só que nós temos mais, nós temos toda a experiência deles, nós temos registrada toda a história dos erros e dos acertos deles, podemos aprender com tudo isso. Aquela igreja primitiva não tinha o livro do Apocalipse, sobre o qual o apóstolo pregou nesses últimos dias. Aquela igreja primitiva não tinha os escritos de Paulo ainda, né? Estava tudo acontecendo. Nós temos tudo isso. Então, se nós construirmos sobre as vitórias da geração anterior, se nós não desperdiçamos, não perdemos aquilo que foi conquistado, nós estamos numa situação melhor. Nós podemos ir adiante. Amém? Então é importante que a gente entenda como nós precisamos conquistar. Por que Jesus disse que nós faríamos obras maiores? Ninguém é maior do que Jesus. Por que Ele disse que nós poderíamos fazer obras maiores? Porque nós construiríamos em cima daquilo que Ele mesmo já estabeleceu.
Então nós podemos ir adiante. Eu vou dar um exemplo para você, é como no progresso científico, por exemplo. Quantos aqui tem um celular? Todo mundo? Quantos conhecem ainda se lembram daqueles telefones antigos que eram com disco? Muita gente nem sabe o que é isso, né? Tem alguém aqui que nunca fez um telefonema no telefone de disco? Deve ter alguns aí. Você acha que o cara que inventou o telefone seria capaz de inventar um celular? Não. Ele construiu algo rudimentar para os nossos dias. Mas na época dele, ninguém sabia nada. Então ele deu um grande passo ao inventar o telefone. Foi o Graham Bell, não é isso? O nome do cara? Ele deu um grande passo. Mas em cima do passo que ele deu, alguém foi e construiu algo um pouquinho melhor. E outro foi e aprimorou aquilo. E outro foi e aprimorou aquilo, até chegar no smartphone que você tem hoje aí. Ninguém conseguiria do nada inventar um smartphone. Você precisa construir em cima do que os outros já fizeram. Amém? Na vida espiritual é assim também. Nós recebemos coisas boas. Se nós rasgarmos o que a geração antiga nos deu, vamos construir em cima do quê? O jovem muitas vezes ele é tentado a romper com tudo que seus pais lhe deram, a querer inventar o seu próprio caminho. Você não precisa inventar o seu caminho. Você vai ter a sua própria vida, o seu caminho, mas ele precisa ser construído em cima da boa herança que você recebeu. Você não pode desperdiçar isso, não pode deixar isso para trás. Existe até um ditado popular que fala sobre esse processo de perda das coisas, né? Eles dizem assim: pai rico, filho nobre, neto pobre. Existem muitas histórias desse tipo, de pessoas que vieram do nada, construíram uma grande empresa, se tornaram ricos, e aí veio o filho que não sabe nada daquele processo, não aprendeu com o pai como é que se trabalha, e começa a desperdiçar, e os netos estão lá só gastando, e não sabem o que é conquistar algo grande. Desperdiçaram uma herança boa que receberam. Isso não pode acontecer na vida espiritual. Se você é um homem de Deus, seus filhos têm que ser melhores ainda. Se você é uma mulher de Deus, seus filhos devem ser melhores ainda. Se você recebeu algo dos seus pais, você precisa ser melhor do que eles. Nós precisamos construir sobre aquilo que recebemos. Não podemos ter esse desperdício, essa perda. Nós estivemos nas últimas semanas o apóstolo falando a respeito da volta de Jesus, do Apocalipse, e lá nas cartas às igrejas do Apocalipse, são 7 cartas. Das 7, 3 delas têm advertências sobre não perder as conquistas. Para a igreja de Éfeso ele diz: abandonastes o teu primeiro amor. Para a igreja de Tiatira ele diz: conserva o que tendes. E para a igreja de Filadélfia: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Praticamente metade, 3 das 7 igrejas receberam uma advertência: guarda o que você tem. Guarda o que você tem, guarde as boas conquistas, guarde a boa herança. Não perca as coisas boas que custaram tão caro para serem conquistadas. Então nós precisamos conquistar a nossa geração e preparar o caminho para a próxima. Desprezar as boas heranças é uma desonra e uma burrice. Quando você despreza uma boa herança que você recebeu, você está desonrando aquele que te deu essa boa herança. E é burrice, porque você vai ter que começar do zero de novo. Você vai perder tudo e vai ter que tentar começar novamente. Então esse processo é muito ruim. Nós não podemos permitir que isso aconteça na nossa vida. E eu queria fazer trazer uma palavra especialmente para os pais aqui. Essa palavra vale para todos nós, porque todos nós recebemos alguma coisa boa que vale a pena conquistar, vale a pena preservar. Mas eu quero dizer especialmente para os pais: nós vamos transferir essas coisas para uma nova geração. Eles têm a sua responsabilidade em ouvir ou não, mas nós não podemos falhar em transmitir, amém? Nós não podemos nos contentar. Eu vejo pais, por exemplo, que não se preocupam em trazer o filho na igreja. Graças a Deus que tem gente como aquela mãe que fica lá perturbando o filho até ele entender. Mas eu vejo pais
que preferem vir à igreja sozinhos, para não ter trabalho. Pais que vêm à igreja e não trazem os filhos, não se importam em trazer os filhos para desfrutar do ensino que é dado ali, não se importam em ensinar o filho a ter prazer em ir para a igreja nos domingos. Existem filhos nossos que não estão acostumados a vir à igreja simplesmente porque não foram ensinados. O pai prefere não ter trabalho, acordar todo mundo, cuidar da roupa, cuidar da comida, cuidar disso, daquilo e tal. Não, eu vou sozinho lá, eu vou lá buscar Deus, porque aí eu recebo minha bênção, Deus libera a bênção que eu preciso e minha família vai ser abençoada. Mas é só isso que você quer? Nós precisamos lutar pela nova geração, amém? Nós não podemos falhar em transmitir a eles. Eles terão um momento em que eles vão responder. Eles têm a sua responsabilidade em dizer em algum momento se eles vão seguir o caminho ou não. Mas nós não podemos falhar em ensinar a eles o caminho, amém? Segundo lugar, eu quero dizer para você que nós precisamos nos livrar das heranças negativas. Então diga comigo assim: precisamos nos livrar das heranças negativas de outra geração. A geração de Josué não foi só abençoada, ela não foi perfeita, ninguém é perfeito, concordam comigo? Então nenhuma geração traz só coisas boas para a próxima. A geração de Josué cometeu um erro, cometeu uma falha. Deus mandou que eles expulsassem daquele território todos os povos inimigos. Eles precisavam começar algo novo, uma nova nação. Não podia haver esse tipo de contaminação em que aqueles povos vivendo com eles acabassem trazendo idolatria para dentro de Israel. Só que Josué não conseguiu fazer isso. Foi a falha dele. E quando ele teve esse erro, então, isso acabou se tornando um laço para a próxima geração. Tudo que uma geração não conquista pode se tornar um laço para a próxima. A vitória que você não conquista pode ser um problema para a próxima. Isso é muito sério. Nós precisamos entender, ninguém é perfeito, ninguém vai conseguir trazer só coisas boas, mas nós precisamos buscar a Deus para fazer isso. Não podemos transmitir à próxima geração os problemas que recebemos. Cada geração tem o compromisso de, em cima daquilo que recebeu de bom, guardar e construir algo melhor. Mas quando uma geração recebe um problema da geração antiga e não vence, há uma grande chance de que isso seja transmitido para a próxima. Meus pais, como eu disse, não eram cristãos. Eles não puderam me ensinar só as coisas boas. Meus pais falharam comigo. Seus pais falharam com você em algum momento? Especialmente na nossa cultura antiga, né? Os pais eram muito mais frios, mais distantes. Hoje a gente é muito mais próximo dos filhos. Então, é bem possível que você tenha recebido alguma influência ruim, algum trauma, alguma emoção ruim, alguma ferida na sua alma dos seus pais. Sabe o que você precisa fazer com isso? Você precisa vencer isso. Porque se você não vence, a próxima geração está aí esperando para receber essa maldição. Agora, quando você vence, você estabelece um novo patamar, para que a próxima geração possa ir muito adiante. Isso vale em todos os aspectos, vale na vida cristã, que vale no discipulado. Quando você vence, quando você tem experiências com Deus, quando você experimenta o poder na sua vida, o poder de Deus, quando você é restaurado, você vai ser uma bênção para outros irmãos. Você vai discipular outros, você vai estimular outros a terem vitórias com Deus. Outras pessoas vão conhecer a Deus por causa do seu conhecimento, por causa da sua vitória. Quando você busca uma vitória, não é só para você. Você deve buscar vitória em Deus, porque essa vitória vai ser uma base sobre a qual outros vão conquistar também a sua vitória, amém? Pode aplaudir o Senhor. A nova geração recebeu de Josué um problema, mas eles estavam condenados a fracassar? Não, eles podiam ter se livrado dessa má herança. Eles podiam ter conquistado o que Josué não conquistou. Eles poderiam ter vencido a sua batalha. Então o que eu quero deixar claro para você é que você não está condenado a sofrer o que as outras gerações sofreram. Você não está condenado a arrastar para a próxima geração o que você recebeu.
Você pode ter a sua vitória, nós podemos ter a nossa vitória, e é isso que eu disse no começo. Você precisa vir para a igreja, você precisa buscar Deus, não simplesmente para uma conquista momentânea. Deus quer te dar muito mais do que a vitória que você precisa. A gente naturalmente é pressionado pelas coisas urgentes, não é? Se o calo está apertando, você não quer nem saber das outras coisas, você quer resolver o problema do calo que está apertando. Se você está doente hoje, provavelmente a sua maior motivação para buscar Deus seja a cura. Mas Deus não quer nos dar só isso. Você precisa olhar para a sua vida como algo que está sendo construído para glorificar a Deus. Você precisa olhar para a sua vida pensando assim: o que é que eu recebi? E o que é que eu estou construindo em cima do que eu recebi? O que eu estou fazendo com as más heranças que eu recebi? Eu vou levar adiante? Não, eu preciso ter vitória para poder transmitir algo melhor. Nós recebemos más heranças, recebemos da própria igreja, da religiosidade, não é? Muitas pessoas ficam presas a coisas que aprenderam há 10, há 20 anos. Tem pessoas que têm dificuldade para se converter, porque ainda que creiam em Jesus, eles têm dificuldade em largar a religiosidade que aprenderam dos seus pais, e ficam presos a uma herança ruim. Eu não quero saber da herança dos meus avós, do que eles aprenderam no passado lá, e que não era segundo o Evangelho. Quando eu conhecia Jesus, eu precisei abandonar algumas dessas heranças, porque não eram boas heranças. E os traumas que nós trazemos muitas vezes da família, feridas na alma, você vai ficar lambendo ferida a vida inteira, gente. Quantas pessoas chegam no nosso escritório e vêm conversar com o pastor e começam: pastor, qual é o seu problema, meu irmão? Pastor, sabe o que é? Em 1927, quando eu nasci, meus pais... Não interessa mais. Você não precisa ficar preso a más heranças. Você não precisa ficar preso àquilo que você recebeu do mundo, da família, da igreja. Você não precisa se apegar a uma má herança. E há alguns erros muito comuns que nós cometemos. Alguns ficam, como eu disse, desculpa a figura desagradável, lambendo ferida. 10, 20 anos, é que meu pai não me amava, é que meu pai me deixou, é que minha mãe foi isso, minha mãe é aquilo, é que fizeram bullying comigo lá quando eu estava na escola. Sai, vai, vence isso, supera. A sua vitória glorifica a Deus, amém? A sua vitória glorifica a Deus e prepara o caminho da próxima geração. O maior motivo para eu buscar a minha vitória é que isso glorifica a Deus e abençoa as próximas gerações. Então eu não posso ficar preso a isso. Tem outros que nem sequer têm consciência das heranças que têm, não têm consciência dos problemas que têm que vencer. Estão tão acomodados que receberam do avô, do pai, e estão cometendo o mesmo erro, e não estão nem preocupados com isso, nem se deram conta de que tem uma vitória para ser ganha ainda, que tem um problema que precisa ser extirpado. Estão acomodados com aquilo. O seu avô tinha um vício, o seu pai tinha aquele vício, você tem aquele vício, você transmite. Você nem está preocupado em vencer aquilo. É preciso que a gente esteja consciente de quais foram as más heranças. Se aquela geração que veio depois de Josué percebesse o que estava acontecendo e dissesse assim: olha, peraí, se um líder se levantasse e dissesse assim: Josué foi muito bom, mas tem uma coisa aqui que ele não fez, vamos fazer nós. Vamos nós conquistar essa vitória. Eles teriam evitado todo aquele problema. Então eu não gosto nem de falar da palavra maldição, porque a palavra maldição dá a ideia de algo que existe um direito legal do diabo agir contra você. O diabo não tem direito nenhum. Essas más heranças permanecem sobre as nossas vidas quando a gente permite, quando a gente não luta contra elas, quando a gente não busca Deus para ter a vitória. Se você quiser buscar Deus para ter vitória, você vai ter. Você vai ter vitória. Não existe nada que você não possa vencer com a bênção de Deus. Então nós precisamos nos livrar dessas heranças que ficam atrapalhando as nossas vidas, sabe? Eu vou falar até em relação aos seus pais. Eu penso uma coisa: um dia eu decidi perdoar os meus pais por todo e qualquer erro que eles tenham cometido. Meus pais foram muito abençoados, foram ótimos pais. Mas todo mundo, de alguma maneira, tem uma ou outra queixa. Um dia eu decidi que eu não ia cobrar nada deles.
Nada do que eles fizeram de errado, e nada do que eles não puderam fazer também. Teve algumas coisas que eles não puderam me dar. Como eu disse, eles não puderam me dar o Evangelho. Eu tive que aprender através de um amigo que me levou à igreja. Eu decidi que não ia cobrar nada deles, que tudo estava perdoado. Eu decidi também que até aquilo em que eles falharam comigo, eu iria vencer, porque isso seria uma maneira de honrar a vida deles. Quando Pedro negou a Jesus, e foi um pecado muito sério, muito grave, logo que Jesus ressuscita, a primeira coisa que Jesus diz assim é: avisa Pedro que eu voltei, estou aqui. Sabe como é que eu entendo isso? Jesus está dizendo assim: fala para Pedro que a besteira que ele fez, não tem problema, eu já consertei, não me fez mal, não teve consequências, está resolvido. Ele fez uma bobagem, mas eu resolvi. Quando eu resolvo os problemas que meus pais me deixaram, eu estou honrando a vida deles. É como se eu estivesse dizendo assim: pai, o senhor não foi muito próximo, não conversava muito comigo, mas não tem problema, já está resolvido, eu estou bem. Até os seus erros estão resolvidos. Então nós precisamos buscar a Deus para termos vitória. A nossa vitória honra a Deus, a nossa vitória honra a geração que nos entregou algumas coisas boas. Precisamos nos livrar de toda e qualquer herança ruim, é a nossa tarefa. Toda geração recebe algum tipo de herança ruim, ninguém escapa imune. Você pode ser filho de cristãos, neto de cristãos, filho de pastor, neto de pastor, você recebeu algum tipo de herança ruim, porque todos nós falhamos, não existe perfeição em nós. Então você vai ter a sua vitória, você vai ter a sua luta. Existe uma área em que você vai precisar conquistar, aquilo que talvez os seus pais falharam, você vai ter que consertar isso, e receber a tua vitória, para que a próxima geração receba algo ainda melhor. E assim a cada geração, você tem um patamar superior, você sobe mais um degrau. Amém? Por fim, eu quero dizer para vocês, o terceiro ponto dessa mensagem: nós precisamos lançar mão dos recursos da graça de Deus. Como é que eu posso, nós falamos de duas coisas, não é? Preservar as boas heranças e nos livrar das más. Todo mundo tem boas heranças para preservar, todo mundo tem más heranças das quais precisa se livrar. Esse é o processo que nós precisamos entrar. Como é que a gente faz isso, gente? A graça de Deus é suficiente. Você precisa usar os recursos que Deus preparou para que você tenha a tua vitória. Eles estão aí. A tendência natural do ser humano é fazer o contrário. Às vezes a gente perde o que é bom e ainda acrescenta uma coisa ruim, não é? Imagine só, seus pais nunca usaram drogas, por exemplo, então você não recebeu essa má herança deles, aí você usa e transfere. Então quer dizer, você além de não guardar as boas heranças, ainda acrescentou uma herança ruim que não tinha. A tendência natural do mundo é piorar, é decadência. Eu falei sobre isso outra vez numa pregação. Existe uma lei da física, que é a segunda lei da termodinâmica, que diz que as coisas no mundo tendem a piorar, tendem a se decompor, a decair, não é? Você compra um carro novo e ele vai ficar velho, mas não adianta comprar um carro velho e pensar que ele vai amadurecer e ficar novo. Você compra um terreno e você quer colher frutas doces, você vai ter que plantar, você vai ter que semear, vai ter que trabalhar, porque se você largar lá, qual é a tendência natural? O mato vai aparecer, né? Alguém precisou plantar mato para o mato aparecer? Não. Deu para entender? A tendência natural, se não houver esforço, se não houver dedicação, se não houver inteligência operada ali, é que as coisas decaiam. Esse prédio aqui estava bagunçado, entramos aqui, aplicou-se inteligência dos arquitetos, todos os especialistas de cada área, e aplicou-se dinheiro, esforço, e ficou assim. Mas vamos largar, daqui a 10 anos vai estar melhor ou pior do que está? A sua vida é desse jeito também. Nós precisamos entrar nesse processo abençoado, de preservar o que é bom e nos livrar do que é mal. Precisamos vencer isso, é uma luta.
Só que a graça de Deus é suficiente. Mesmo na velha aliança havia recursos, havia graça. Gente, naquele tempo, antes da vinda de Jesus, antes de Jesus morrer por nós ali na cruz, na velha aliança, no tempo da lei, tinha graça. Porque Deus, quando via que eles se arrependiam, levantava o quê? Um juiz, um libertador. Cada vez que eles se arrependiam, eles sentiam a dor, sentiam o sofrimento, sentiam que tinham se afastado de Deus, percebiam o seu erro, eles voltavam para Deus. E quando voltavam, o que Deus dizia? Não me buscaram na hora que devia, agora se vira. Não, Deus não dizia isso para eles. Aí você diz, pastor, mas acontece que eu já repeti meu erro muitas vezes. Eles repetiram o erro muitas vezes. Se você ler o capítulo 2, o capítulo 3, é repetitivo, é a mesma coisa. Prosperavam, se afastavam de Deus. Quando se afastavam de Deus, começavam a sofrer. Quando sofriam, buscavam a Deus. Deus trazia o quê? Um juiz, um libertador. O que significava esse juiz, esse libertador? Nova oportunidade. Deus não desistia deles, não deixava de dar a eles recursos, graça para que eles vencessem. Então nós precisamos usar os recursos da graça de Deus que estão disponíveis a nós, para que nós consigamos fazer esse processo, de guardar o que é bom e de nos livrar daquilo que não presta. Deus tem poder para abençoar a sua vida nisso. Você não precisa olhar para trás e ficar condenado pelo seu passado. A graça de Deus é suficiente para que você vença o seu passado. A graça de Deus é suficiente para que você vença os vícios, os pecados que vieram de geração em geração. A graça de Deus é suficiente para que a gente entenda os erros da igreja do passado e possa vencê-los e construir algo melhor. A graça de Deus é suficiente para nos ajudar a guardar tudo aquilo que é bom. Guarda o que tendes para que ninguém tome a tua coroa. É um aviso, é possível. Se não fosse possível, Deus não mandaria fazer. Quando Deus dá um aviso, diz assim, guarda o que tendes para que ninguém roube a tua coroa. Então eu posso guardar. Ele está me avisando porque eu posso vencer isso. Então nós temos recursos na graça de Deus para vencer. Diante de um coração contrito, humilde, arrependido, Deus nunca tem outra atitude senão restauração. Nunca, nem no passado, nem na velha aliança foi assim, muito mais na nova aliança. Quando Jesus contou a história do filho pródigo, o que ele estava ensinando? O filho pródigo, todo mundo conhece a história, né? O filho pede a sua herança, sai, gasta tudo, quando está lá na miséria, ele quer voltar para o pai. O que o pai faz? Passa um sermão, dá uma lição, repreende, recebeu de braços abertos e fez uma festa. O que é que Jesus está ensinando para a gente com esse texto, gente? Deus está de braços abertos para nos receber, amém? Deus está de braços abertos para derramar graça, poder, bênção sobre a sua vida. Ah, mas o meu passado, mas o meu avô, mas a minha mãe, o meu pai. Para de olhar para o passado. Deus tem graça para que você vença. Ah, mas acontece que eu não recebi um pano de fundo tão abençoado assim. Eu não tive pais que me ensinassem o evangelho. Eu não tive isso, eu não tive aquilo. Pastor, antes de vir para cá, eu fui de uma igreja que é onde eu fui maltratado. Passado. Você não está condenado nem a sofrer o passado e nem a repeti-lo, e muito menos a transferir para a próxima geração. Você foi chamado para vencer toda e qualquer herança ruim que recebeu, e para guardar aquilo que é bom, e construir uma nova história que vai abençoar muitas vidas, amém? Glória a Deus. O que é que vai influenciar a minha vida hoje? A situação do país? Não. A minha cultura, o que eu pude estudar? Não. Qual é a maior influência, o maior poder que existe sobre a sua vida? É o seu passado? São as maldições das gerações? Não. O maior poder que está sobre a sua vida é o poder do sangue de Jesus. E se você buscar a graça de Deus, buscar a Deus com fidelidade, você vai encontrar todos os recursos para que a sua vida seja diferente, para que essa igreja seja diferente. Nós precisamos ser melhores do que éramos há 10 anos, gente. E a próxima geração que vai assumir depois de nós, vai ser melhor do que nós. Nós temos que construir algo assim, nos livrando de tudo que é herança ruim e preservando as boas heranças, as boas conquistas. A graça de Deus é suficiente para que a gente faça isso.
Talvez você esteja numa situação complicada, difícil. Talvez você olhe para trás e veja uma família desestruturada. Talvez você veja uma família em que muitos vícios foram repetidos, muitos pecados, muita história de destruição. Não tem problema, isso é passado. Ah, pastor, mas não é nem passado, o meu presente está desorganizado. Deus tem poder para organizar, para restaurar, para curar, para fazer algo novo e para preparar algo que vai ser entregue para a próxima geração. Amém? Então todos nós estamos diante desse desafio. Se nós usarmos a graça de Deus, os recursos que Deus nos coloca à disposição, para preservar as boas heranças, para rejeitar as heranças negativas, se a gente não ficar com uma visão de desânimo, se a gente não ficar com uma visão fatalista de derrota, se a gente entender que Deus tem o poder e quer operar para fazer da nossa vida uma bênção, nós vamos poder fazer grandes coisas. Deus continua levantando juízes, Deus continua levantando libertadores, Deus continua derramando graça sobre as nossas vidas, para que a gente possa ter vitória. Você pode preparar o caminho da próxima geração. A sua vitória vai honrar a Deus e vai abençoar as próximas gerações. Amém? Eu queria orar por você nesse momento. Quero pedir que você fique em pé. Alguns aqui são um pouquinho mais velhos e talvez diante de uma palavra assim pensem: pastor, mas eu já gastei quase toda a minha vida, tem pouca coisa pela frente. Faça algo bom desse pouco que ainda te sobra. Faça algo que honre a Deus com aquilo que te sobra. Não olhe para o passado. Outros são tão jovens que talvez nem estejam preocupados ainda com essas coisas, não estão pensando em maldições, em gerações, em futuro. Mas aproveite que você é jovem, honre a Deus agora, experimente o poder de Deus, a glória de Deus agora na sua vida, e você vai ter uma vida inteira para glorificar Deus, para experimentar o seu poder. Seja qual for a circunstância da tua vida, os que tiveram pais cristãos, os que não tiveram, os que se converteram ontem, os que têm 50 anos de convertidos, os mais velhos, os mais jovens, todos nós recebemos más heranças, todos nós recebemos boas heranças, e todos nós temos a graça de Deus para poder nos livrarmos das ruins, guardarmos, preservarmos as boas e construir algo que honre a Deus. Olhe para a sua vida como uma história completa, uma história de restauração, uma história em que você é um agente de transformação, em que a graça de Deus, ao entrar na sua vida, rompe com cadeias do passado, estabelece um patamar para novas vitórias para o futuro e para as próximas gerações. Amém? Senhor, no nome de Jesus, eu quero declarar sobre cada vida aqui, ó Deus, que ninguém seja duro de coração, que ninguém seja tardio para entender as coisas, lento para entender as coisas, mas que a gente perceba a importância de experimentarmos o Teu poder nas nossas vidas e transmitirmos isso adiante. Que cada um de nós aqui saia com essa alegria de saber que o Senhor nos deu graça suficiente para vencermos as nossas lutas, para vencermos os nossos pecados, para vencermos as heranças que vieram de gerações, e para construirmos uma nova história, abençoarmos aqueles que virão ainda. Pai, no nome de Jesus, quebra toda visão fatalista, toda visão de derrota, toda visão pessimista, toda visão em que as pessoas se sentem presas ao passado, amarradas, algemadas. Nós declaramos no nome de Jesus: nenhuma herança maligna é nossa, nós a rejeitamos no nome de Jesus. Nós somos herdeiros de Jesus, co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. A nossa herança é aquela coroa de glória que o Senhor reservou para cada um de nós na eternidade. Por isso nós declaramos que vamos experimentar sim a Tua bênção, o Teu poder, a Tua vitória, porque a Tua vitória nas nossas vidas honra o Teu nome. Nós queremos honrar o Teu nome com a nossa vitória, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.